Olá galera, tudo bem? Tá muito frio aqui, o inverno chegou em Maringá e eu estou com uma modelo linda mais uma vez. Estou de volta aqui no YouTube para gravar vários vídeos para vocês, ok? Vou gravar então uma make bem inverno, uma cor bem escura, mas tem um propósito. Hoje eu estou com uma modelo oriental, essa linda. Então nós vamos fazer uma maquiagem de acordo com o rosto dela, né? Nós sabemos que o oriental, ele tem algumas características importantes e a gente precisa respeitar isso na maquiagem, certo? Elas têm as sobrancelhas bem elevadas, olha só. Então, esse espaço entre sobrancelha e os cílios é bem longo e bem volumoso, que a gente chama. São pálpebras rasas. Então, a gente precisa dar profundidade para conseguir um efeito harmônico para esse rosto, certo? Nós vamos começar, então, nós vamos aplicar, então, sombras mais escuras, vamos fazer algo mais marrom, bem bonito, um marrom bem quente, bem cara de inverno mesmo. E vamos valorizar todos os pontos para ser valorizados e dar a profundidade nesse olho, que é a dificuldade de cada um, certo? Todo mundo tem um pouquinho de medo de maquiar oriental, né? Mas é bem tranquilo, é só respeitar mesmo a fisionomia, né, os traços, que dá tudo certo, ok? Vamos lá, mais um tutorial. Pessoal, eu vou começar a maquiagem neutralizando a pálpebra móvel e fixa dela com o corretivo D4 da Kryolan e um pincel Duo Fiber pequeno, para poder distribuir bem esse corretivo e não deixar uma camada muito grosseira, certo? E no caso dela, eu começo essa correção porque ela tem bastante falhinha na sobrancelha, então o corretivo ele vai ajudar a fixar a sombra para diminuir essas falhas. Em seguida, eu inicio a correção das sobrancelhas com um pincelzinho chanfrado. E vou procurar corrigir deixando-as mais natural possível. Olhem a diferença, pessoal. Dá bastante diferença de uma para outra, porém nada muito artificial. Eu vou iniciar a iluminação abaixo das sobrancelhas com as sombras Charmer e Flower Tilde da paletinha da Tarte. Lembrando, pessoal, que essa parte das orientais, abaixo das sobrancelhas, elas são bem elevadas, são bem volumosas, então eu não preciso colocar nada que destaque muito mais isso, certo? Então, eu vou aplicar sombras claras para os tons nudes, porém foscas, sem muito brilho. Eu vou iniciar agora os olhos. E eu vou aplicar uma sombra desejada em toda a pálpebra móvel, que é a líder dessa paletinha da Tarte. Ela já é uma sombra escura, porque eu quero o meu côncavo mesmo, o côncavo e a pálpebra escura. Então, com um pincel mais chatinho, ó, ele é mais achatadinho, eu vou já aplicar essa sombra desejada por toda a pálpebra móvel. E em seguida, eu vou esfumar essa sombra, tirando essa marcação que ficou do depósito, né, dessa sombra marrom. Pessoal, então eu esfumei a sombra que nós aplicamos no centro, então tá esfumado somente aquela sombra. Agora, eu vou vir com a sombra Rena, que é um marrom mais claro, tá? Da paletinha da Huda Beauty. E vou aplicar aqui, ó, nessa divisão entre o côncavo e a iluminação. Só para tirar um pouco das marcações. E deixar um pouquinho mais quente esse esfumado que ficou mais claro. Reparem que o esfumado tá mais claro, porque eu não depositei nada aqui. E onde tava a sombra, tá mais escuro, olha lá. Então, isso já criou um côncavo, vocês conseguem observar? Então, com a sombra Rena, eu venho aqui nessa divisão
para tirar qualquer possível marcação. Agora eu vou aplicar o Fix Plus da MAC para deixar essa sombra mais aveludada. Ela dá uma intensificada também na cor. Eu espero secar um pouco e venho aplicar novamente no centro dessa pálpebra móvel. E mais próxima à raiz dos cílios, uma sombra um pouco mais intensa. Olha só. Para ela se igualar à cor que fica lá no côncavo. Então, eu vou aplicar a Activist da Tarte. É um marrom mais café. E vou deixar essa pálpebra um pouco mais escura. Pessoal, com um pincel pequeno, vou pegar a sombra Blackout da Urban Decay e vou aplicar aqui na raiz dos cílios. Vou escurecer um pouco essa raiz, na intenção de formar um delineador esfumado. O preto quase se mistura, tá vendo? Com o marrom, para poder receber os cílios postiços. Pessoal, então a intenção era essa mesmo, deixar um degradê mais esfumado, né? De baixo para cima, em vez de ser os degradês que nós costumamos fazer para as laterais, né? De dentro para fora. Então, reparem que eu consegui, ó, fazer um escurinho próximo à raiz dos cílios, subindo para o marrom café e marrom mais quente clareando, ok? Eu apliquei uma água termal para dar uma hidratada. Ela tem os poros bem dilatadinhos, então eu vou aplicar o primer Pore Professional da Benefit para dar uma boa cobertura e uma boa igualada nesses porozinhos. Agora eu vou fazer a correção com pincel e uma misturinha dos corretivos D4 e D5 da Kryolan. Pessoal, como ela tem os poros bem dilatados, como eu disse, eu vou usar uma base de cobertura média, porém, uma base que não seja muito mate, tá? Que não evidencie mais esses porozinhos dilatados. Então, eu escolhi a Studio Sculpt da MAC NC40. Eu vou usar o pó Studio Fix NC35 para selar essa região abaixo dos olhos. Pra gente iniciar a parte de baixo dos olhos. E vou deixar secar o mais natural possível essa pele no resto do rosto. Por enquanto, eu não vou selar com pó. Eu vou aplicar um lápis nude na linha d'água dela. Esse é o lápis da MAC, o NW25/NC30. Agora, eu volto com uma misturinha das duas sombras que eu havia aplicado lá em cima. E vou fazer um esfumado marrom aqui embaixo. Vou com um pincel um pouco úmido, para não esfarelar muito essa sombra. Outra dica importante, pessoal, é que essa região da pálpebra inferior também é volumosa, tá? Também é rasa.
Então, conforme elas olham para baixo, quer ver? Olha para cima, eu consigo ver o esfumado bem certinho, ok? Agora, olha para baixo. Tá vendo que essa parte vai transferir? Então, assim, ó, próximo do cílio, se eu deixar muito escuro, muito produto ou preto, qualquer outra cor, vai transferir, vai borrar essa região de baixo. Então, quanto menos produto eu deixar no canto interno, abre os olhos, melhor. Repara que eu deixo aqui, ó, os cantos bem grossinho, esfumado, né? E vou levemente suavizando a parte interna dos olhos, ok? Agora, eu vou cobrir essa raiz dos cílios postiço com delineador líquido da Sephora, preto. E daí eu dou uma batidinha nele com o pincel, ó, pra ele dar uma esfumadinha e não ficar um marcado reto. Então, a intenção é cobrir essa raiz. E essa marcaçãozinha, eu dou batidinhas com o pincel e ele esfuma e fica mais natural. E nesse canto interno, eu sempre aproveito para usar um cintilantezinho, para deixar bem tom sobre tom das sombras que foram usadas para o esfumado. Essa é a Hot Chocolate da paletinha Chocolate Bar da Too Faced. Vou fazer um leve contorno no nariz com pó. Esse é o Deep Dark da linha Pressed da MAC. Ela já tem maçãs bem elevadas, o osso zigomático bem evidenciado. Então, eu não vou fazer contornos. Vou apenas valorizar com blush. E eu vou começar com um mais pêssego aqui nas maçãs. E agora eu vou com um mais terra, aproximando aqui do cabelo. Vou iluminar em pouca quantidade, somente para valorizar mesmo. Vou fazer uma misturinha dos batons Folks e o Blanket da MAC. Vou colocar um gloss, porque os únicos dois pontos de iluminação, dois pontos não, né? Duas áreas que nós temos de iluminação são os pontos mais altos, como maçãs, nariz. E agora eu coloquei aqui na boca, porque o resto da maquiagem já tá bem fosca.